Glória a Deus, aleluia. Capítulo 6 de São Mateus, versículo 9 e o versículo 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler 10 novamente, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler novamente? Vocês estão entendendo o que eu estou lendo? Quantos estão entendendo? Então vem, olha só. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Novamente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Isso aí Jesus está ensinando como os discípulos deveriam orar. E o que é que Deus se agrada. Não é? Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre soberania e livre-arbítrio. Prestem atenção. Preste muita atenção nessa palavra de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor nosso Deus, nós te louvamos esta manhã, agradecemos por esse dia de maravilhas, de bênçãos que foi preparado para nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela graça maravilhosa. Muito obrigado por poder estar na sua casa esta manhã para adorar o seu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra. Fale conosco, fale conosco. Nós queremos ouvir aquilo que diz o Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Nós te adoramos, Senhor. Podem ficar sentados? Mantenha sua Bíblia aí bem na mão aí para vocês me ajudarem. Nós vamos ler, não vou ler muitos, mas vamos ler alguns versículos sobre este assunto essa manhã, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Então, soberania de Deus e o livre arbítrio que é dado ao homem. Soberano quer dizer que não existe outro superior. Absoluto. Não tem que prestar contas a ninguém, não tem que perguntar nada a ninguém, não tem outro semelhante. Deus é soberano. Maravilhoso demais. Ele é o princípio e é também o fim. Não existe poder fora, acima de Deus. Oh, maravilha! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem tudo concentrado em si. Ele é soberano. Ninguém lhe diz o que deve ou que não deve fazer. Ele tem conhecimento absoluto. Ninguém, nada sabe mais do que ele e nem igual a ele. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Salmo 24 e versículo 1. Os irmãos podem abrir ali. Quem achar primeiro pode ler para mim, por favor. Salmos 24 e versículo 1. Versículo 1. Pode ficar em pé. O mundo e aquele que nele habitam. De novo.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E nós também. Tudo que habita neste mundo é do Senhor. Ele é o maravilhoso Criador de todas as coisas. Tudo lhe pertence. Tudo é dele. Isso quer dizer que ninguém tem nada neste mundo, ou no mundo por vir, tudo vem de Deus. Tudo. Ninguém tem vida, ninguém pode falar assim, é minha vida, ninguém pode falar assim, é minha. Tudo é de Deus. Ele tira e dá quando Ele quer. Tudo é dele. Tudo lhe pertence. Isso significa que se você tem inteligência e você pode pensar hoje, é porque Deus está te dando esta habilidade para pensar. Se você pensa que sabe alguma coisa, é por causa da graça de Deus. A Bíblia diz que tudo que nós temos, nós recebemos. É uma grande verdade, não é? Grande verdade. Nasce uma criancinha, o que é que ela tem? O que é que ela sabe? O que ela vai saber é porque ela vai aprender. Alguém vai dar para ela. Alguém vai passar para ela. Você está aqui, você sabe alguma coisa, porque você aprendeu. Alguém passou para você. Pode ter sido seus pais, amigos, professores, durante o tempo, a igreja bendita. Irmãos, eu não sei muitas coisas, mas tudo o que sei foi me dado pela igreja. Tudo. O que eu sabia antes não consta, não vale. Graças a Deus. Tudo o que eu sei, tudo o que tenho, veio da igreja. Vem da igreja do Senhor, veio diretamente de Deus. E eu não sou exceção. Todos nós, se temos alguma coisa, é porque Ele nos deu. Vamos falar? Eu tenho porque Ele me deu. Tudo é dele. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Quando é que nós vamos nos conscientizar disso? Que tudo é dele e para ele. Tudo é dele e para ele. Ele é soberano. Ele é glorioso. Ele é maravilhoso. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Vamos ler. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos. Eu gosto muito dessa passagem, esse reconhecimento aí do rei Davi. Olha só que bonito. Eu vou ler também o versículo 10 até o 12. 1 Crônicas.
Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade a eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Oh, glória a Deus. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Maravilha! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder. Na tua mão está, olha só, o engrandecer e o dar força a tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é soberano. Oh, glória ao nome do Senhor. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Oh! Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente fica com raiva da gente mesmo. Como tantas vezes nós somos tão estúpidos. Por isso que o profeta diz assim, eu não sou homem, não, eu sou um estúpido. Porque quando você para um minutinho para pensar na grandeza de Deus, e nos nossos procedimentos, nós vamos chegar a essa conclusão mesmo, mas eu nem sou homem, eu sou um estúpido. Não é verdade? Por que um ser humano ousa levantar a sua voz diante de Deus para reclamar de alguma coisa? Estupidez. Não é verdade? Estupidez, falta de tudo. Por isso que Deus odeia a reclamação, porque ofende diretamente a sua soberania. Ofende diretamente a sua soberania. Seu poder, seu conhecimento, sua grandeza, a sua onipotência. Quando alguém reclama, está ofendendo diretamente os atributos de Deus. Ofende diretamente o Senhor Deus. Porque, olha, irmãos, não é assim chato quando você tem conhecimento de alguma coisa, você sabe, e você está ensinando para a pessoa assim, e ela se levanta e diz que não é assim, que é assim. Você não fica um pouco assim, com vontade de torcer o pescoço? Não é verdade? Você fala assim, eu sei o que eu estou falando, eu conheço o que você está falando. Você não sabe de nada, como é que você está me contestando? Não é verdade? Se eu nunca admitir meus filhos me contestar, quando pequenos, nunca dei explicações. Vocês têm que aprender a obedecer. Você não sabe nada, não conhece nada, vem contestar algo que eu estou falando. Seu pai, você está começando, não sabe nada ainda da vida, querer me contestar?
explicar. Ah, por quê? Porque eu disse, faça. Porque eu falei, faça. Agora, se eu agisse com meus filhos, claro, hoje, né, eles têm conhecimento mais do que eu, né? Mas quando pequenos, o filho tem que obedecer. Você fala e ele obedece. Pronto, ele não sabe nada. Nada da vida. E quantas vezes nós... Agora, isso não é comparação, irmãos, para um mortal diante de Deus. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Mas nós ainda ousamos e perguntar por quê? Como se Deus tivesse que nos dar explicações. Isto é uma ofensa muito grande. A soberania de Deus. Quem é você? Para que eu tenha... Ele falou assim com João, você está me perguntando? Eu vou te fazer umas perguntas e me responde. Deus falou com ele. Onde estava você quando eu criei o mundo? Me diga. Vocês estão estúpidos para me fazer perguntas. Deus é soberano. Ele nunca errou e jamais errará. Ele é Senhor absoluto em conhecimento e em sabedoria. Ele é glorioso. O apóstolo disse que nos sinais dos tempos seria assim. O homem se levantando diante de Deus e desprezando os atributos de Deus. Questionando o próprio Deus. Irmão, como eu disse, não tem comparação. Mas é como uma criança de 1 ano de idade questionar o seu pai com 40 anos de idade. Formado. Sábio. E a criança, o pai dá uma ordem para aquela criança lá de 1 ano de idade e ele começar a questionar. Estou dizendo, não tem comparação. Estou falando dos absurdos. Questionar a sabedoria e a soberania de Deus desperta a sua ira. Verso aí. A Bíblia diz que não se deve ficar julgando pérolas para os porcos, porque eles vão quebrar aquilo, coisa que eles não têm conhecimento, eles não sabem o que é aquilo, não é? Eles não sabem o que é aquilo. No meu entendimento, isto é você ficar batendo em ferro frio, me desculpe, porque tem muitas pessoas que não aprendem. Muitas pessoas que não aprendem. A Bíblia diz que tem aquela, espiritualmente falando, que ouve sempre, mas nunca aprendem. Estão sempre ouvindo, mas nunca aprendem. Não é? Ouvem, mas nunca aprendem. Ensinei uma coisa 2, 3 vezes para uma pessoa, uma mesma coisa. Ela vem novamente a mim, eu vou ignorá-la ou dizer coisas absurdas para ela, porque eu sei que ela não quer aprender. Então eu vou falar o que ela quer ouvir, o que ela quer fazer, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo. Agora, para Deus, irmãos amados, ofender a sabedoria, conhecimento do Senhor e o seu poder é coisa terrível. Então Deus é o Todo-Poderoso. É o glorioso Senhor dos Senhores. Aleluia.
A vida está nas mãos dele. O sucesso, Davi disse isto: a minha glória é o Senhor. Nas suas mãos está o elevar e o abater. Dele vem riqueza, e dele vem a honra, e dele também vem a desonra. Ele é o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu entendo Davi, quando ele estava fugindo de Jerusalém, perseguido pelo seu filho, por isso que ele mandou a arca voltar. Falou assim: eu não vou levar a arca não, porque se Deus ainda tiver prazer em mim, eu vou voltar para o lugar onde está a arca. Se ele não tiver, já era. Perdi o meu reino, perdi tudo. Ele é soberano. Perdi o meu reino não, porque Davi nunca considerou o reino dele. O reino era do Senhor. O povo era do Senhor. Deus é soberano. Quantos acreditam que Deus é o Todo-Poderoso, é o soberano sobre todas as coisas? Vou perguntar novamente. Quantos acreditam que o Senhor é soberano e tem todo o poder? Levante suas mãos. Olha. Vocês me desculpem, mas tem muitos de vocês aqui que levantaram as suas mãos e vocês não acreditam, não. Não acredita. E eu posso provar que você não acredita. Agora. Não vou provar para não te embaraçar. Mas muitos de nós não acreditamos que Deus tem todo o poder e Ele é soberano sobre todas as coisas e tudo lhe pertence. Isso eu estou falando também para vocês que estão nos acompanhando pela internet. Ah, não, pastor, eu creio sim. Ah, não fala isso não. Porque a maioria de nós, pastor, você não pode julgar senão. Tomara mesmo que eu estivesse julgando e 99% acreditasse nisso realmente. Mas muitos de vocês aqui que estão bem empregados, não é se eu falasse para você assim: olha, eu recebi uma palavra de Deus para você deixar o seu serviço, ou para você pegar o seu carro aí e entregar aqui para essa igreja. Muitos de vocês aqui acreditam que eu sou um homem de Deus, mas enquanto eu não falar coisas assim para você. Mas quando você ouvir isso aqui, não, isso vem do pastor Geraldo, isso não é de Deus, não. Mas se eu, ao contrário, falasse assim: olha, eu recebi uma palavra de Deus, e o Senhor Deus vai mudar a sua vida, você vai ficar milionário ainda este ano. E você ia pular, você ia virar cambanhota. Aleluia, eu acredito. Então, eu estou querendo despertar a verdade aqui para vocês, meus amados irmãos. O que é realmente acreditar na soberania e na grandeza de Deus? O que é? De verdade. Não é um pouquinho complexo? É um pouco complexo acreditar, mas nós, acreditemos ou não, Ele é soberano, Criador, dono de todas as coisas. E que Deus nos ajude a acreditar nisso. De verdade, né? Deus nos ajude a acreditar nisso,
de verdade. Então, nós sabemos o que é a soberania de Deus. Vou falar um pouquinho sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder de escolha segundo a sua vontade, segundo a vontade própria da pessoa. Livre-arbítrio é o poder de escolha que uma pessoa tem. E isto foi dado por Deus. Isto faz diferença entre um ser humano e os anjos. Livre-arbítrio é poder de escolha. Significa vontade livre. Você faz aquilo que você quer fazer. Você tem este poder de escolha. Vamos ler Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Quem achar aí, pega a Bíblia, vamos lá. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Louvado seja Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e o versículo 20. Nós lemos assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, bênção e a maldição. Escolhe. Olha só o conselho que Deus dá. Ele está falando assim: vocês, eu tenho que deixar diante de vocês sua livre escolha, a vida e a morte. É porque tudo na vida vai finalizar nessas duas coisas, vida e morte. Então Deus falou assim: ó, está aí diante de vocês. Vocês podem escolher. Agora, eu aconselho que escolham a vida, para que vivas você e os seus descendentes. Eu aconselho que ame ao Senhor teu Deus, dê ouvidos à sua voz, te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Vocês podem escolher. Agora, o meu conselho é este: vocês podem escolher a vida e a morte. O ser humano, você escolhe. Eu orei muitas vezes assim ao Senhor, depois eu vi que eu estava sendo um idiota. Eu falei com o Senhor, olha, eu não preciso de ter escolhas. Preciso. Eu quero a sua vontade, eu quero que o Senhor escolha para mim, está bom, eu não preciso. Mas se Ele tirasse isso de mim, eu deixaria de ser um ser humano. Eu deixaria de ter aquilo que Ele tem, porque Deus tem o poder de escolha. E Ele nos deu a mesma coisa, poder de escolha. Mas, sem demagogia, que eu gostaria de não ter o poder de escolha, eu gostaria que o único poder de escolha que eu tivesse era a vontade de Deus e pronto. Vontade de Deus e pronto. Mas isto não é aquilo que vem de Deus. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha, nós ensinamos. O que é que a igreja ensina? Ensinamos o caminho da bênção. Ensinamos como evitar a maldição. Quantos por cento obedece? Quantos por cento aceita? Caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas o livre-arbítrio que Deus nos deu é uma coisa maravilhosa. Josué frisou sobre isso no capítulo 24, versículo 15. Josué 24, verso 15. Olha o que ele disse
já na sua despedida para Israel, ele disse assim. Quem achar aí pode ler, porque essa folha aqui garrou aqui. Aleluia. É o que o Josué está falando assim, escolhei hoje. Vocês podem escolher. Se vocês quiserem servir a Deus, vocês servem. Se não quiser, escolham hoje quem vocês querem servir, qual o caminho que vocês querem seguir. Agora, eu e a minha casa. Diga comigo assim, eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, maravilha! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês hoje tomem uma posição. Quem que vocês vão servir? Vão servir a Deus ou vão servir essas outras divindades que vocês vieram conhecer aqui nessa terra? Escolham. Vocês podem escolher, vocês têm o poder para isso. Escolham o que é que vocês vão fazer. Muitos gostam de dizer, né? Eu faço o que eu quero, ninguém me diz o que eu vou fazer. Está certo, e está certo. Está certo. Todos nós, seres humanos, nós temos este poder de escolha livre. É o que Deus deixou para nós. Não é? Nós escolhemos nossos caminhos. Seus filhos, quando tomam maior idade, vão escolher os seus caminhos. Não significa que os pais devam concordar se eles escolhem caminhos errados, mas eles vão escolher os caminhos deles. Apesar dos seus ensinos, apesar dos seus conselhos, cada ser humano tem o poder de livre escolha. Cada ser humano tem o poder de livre escolha. Agora, as consequências nós não escolhemos. Elas estão ligadas às nossas escolhas e são inevitáveis. Podem escolher, não tem problema. Mas vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 6 a 11. E depois nós vamos ler também no capítulo 6 de Romanos. Agora capítulo 2. 2 do livro aos Romanos. Versículo 6. Vamos ler até o versículo 11. Glória a Deus. Irmãos, se você quer fazer algum comentário, pode fazer, tá bom? Pode me parar, pode fazer um sinal com a mão e fazer um comentário dentro do assunto. Olha, capítulo 2, verso 6. O qual recompensará a cada um segundo o quê? Segundo as suas escolhas. A saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são
contenciosos, irmãos, a pessoa pode fazer o que quer. Mas olha aí, bênção da parte de Deus e a maldição da parte de Deus e a ira também da parte de Deus. Indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes a verdades e obedientes a iniquidades. Meu Deus, esse versículo aqui, ele é muito forte. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos têm o mesmo direito. O homem tem o direito de ser abençoado e ele tem o direito também de ser amaldiçoado. Ele tem o direito de ir para o céu e ele também tem o direito de ir para o inferno. Isto ele escolhe. Deus nos deu esta graça. Capítulo 2, versículo 15 a 17 de Gênesis. Não. Nós estamos em Romanos. Vamos ler capítulo 6, versículo 11 e 14. Versículo 11 até o 14. Capítulo 6 de Romanos. Olha. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Isso é o apóstolo Paulo ensinando. Gente, vocês têm o poder da escolha, mas eu vou ensinar para vocês o que é que vocês devem fazer, como vocês devem proceder. Quer ser salvo, quer ser abençoado? Então preste atenção. Ele está dizendo, preste atenção. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que ele está dizendo? Ele fala assim, não faça a vontade do pecado, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, quer dizer, em suas vontades. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Pastor, o vício da droga é terrível mesmo. Mas é a pessoa que escolhe. É a pessoa que escolhe. Se ele vai entrar naquilo ou se não. Não apresente os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia! Não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o Senhor veio para nos dar libertação. Ninguém hoje será condenado pelo pecado de Adão. Não. As pessoas hoje vão ser condenadas por não ter abraçado as verdades do Evangelho. Por isso o Evangelho é pregado no mundo todo. Porque Jesus veio para dar condição ao ser humano de vencer aquele pecado que escravizou Adão. Ele veio e nos deu essa liberdade. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Então nós somos condenados por quê? Porque nós queremos. Nós escolhemos.
essas coisas. Capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, Gênesis. Quem tem aí pode ler, por favor. Capítulo 2, verso 15 a 17 do livro de Gênesis. Uhum. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa. O Senhor pôs lá o homem para cuidar do jardim, disse assim, olha, tudo é seu. Todas as árvores você pode comer. Agora, está vendo aquela ali? Coma dela não. No dia que você comer, ele não estava dizendo que o homem era incapaz de comer daquela árvore. Ele deu um conselho para ele, uma ordem. Falou assim, olha, não come daquela árvore não. Porque se você comer, sabe o que vai acontecer? Deus falou para ele o que iria acontecer se ele comesse. Assim, se você comer daquela árvore, você vai morrer. Embora Adão era muito sábio, né? Eu acredito que ele sabia o que iria morrer, porque ele era perfeito em sabedoria também. Mas aquilo ficou no poder de Adão. Deus falou para não comer, mas se eu quiser comer, eu como. É isso aí. E isto é a verdade até hoje. Não é que Deus vai te segurar. E não, você não pula, não, eu quero pular, não, você quer pular, então pula. Deus não vai ficar ali te segurando. Não, você não pode pular, não, você não pode pular. Se você pular nesse abismo, aí você vai se arrebentar. Não, mas eu quero pular, se eu quero pular. Pule. Você é livre para fazer aquilo que você quer fazer. Agora, eu lhe digo, que se você pular aí, olha, você vai se arrebentar tudo. Você pode furar os seus olhos, você pode danificar o seu cérebro, você pode ficar paraplégico. Tem muitas coisas que podem acontecer nesse pulo seu aí. Se você quiser pular, você pula. Agora, eu aconselho que não pule. Livre-arbítrio, meu irmão, minha irmã. Livre-arbítrio. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 6 e 12, leia para mim, o que é que Paulo fala lá. E também no capítulo 10, versículo 23 de 1 Coríntios. Mas alguém pega aí o verso 6 e verso 12, leia para mim, por gentileza. 6 e 12. Isto. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Está vendo? Pode que eu não posso fazer aqui? Quem disse que você não pode fazer? Você pode fazer. Só que, se você fizer, tem esta e essa consequência. Mas pode fazer. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso fazer o que eu quero. Pode fazer o que você quer, sim. Todas as coisas me são lícitas. Mas ele disse assim, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma. Capítulo 10, versículo 23. O que ele está dizendo aí? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Está vendo?
Então, o que ele está dizendo atrás das linhas? Escolham as coisas que edificam. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Nós dizemos que você deve vir à casa de Deus, deve buscar ao Senhor, mas isso é você que escolhe. Mas isso é o melhor para você? É o melhor para você. Mas se eu não quiser vir, tudo bem. Só que você não está contribuindo em nada para te edificar. Você está deixando de fazer aquilo que te edifica. Isso tem consequências. Mas nós somos livres. Mas tudo tem consequências. O livre-arbítrio não vai interferir na soberania de Deus. Aquele que pecar certamente morrerá. E pronto. Mas o homem escolhe. Ele vai fazer. Mas já está dada a sentença. Porque, irmãos, na verdade, tudo já está sentenciado. Tudo. Agora a pessoa acredita ou não. Mas tudo. Tudo o Senhor te ensinou. Se você fizer isso, você vai ganhar isso, você vai receber isso, você vai receber isso. Isso, se você fizer. Se você não fizer isso, você vai também receber isso, você receber isso, vai receber isso. Porque tudo que o homem plantar, o que vai acontecer? Certamente, tudo que o homem plantar, certamente. Deus não se deixa enganar, de Deus não se zomba. As pessoas podem pensar, né? Se zomba, não. Deus simplesmente respeita aquilo que Ele já determinou. Ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. Se a pessoa escolheu ir para o inferno, ele vai, é a escolha dele. Não é? Se a pessoa escolheu arrebentar com a sua vida, faça, é uma escolha dele. Mas a pessoa não pode escolher o caminho da maldição e querer ser abençoado no caminho da maldição. Isto não vai acontecer. Aí não, pode. O apóstolo Paulo falou assim, olha, quem semeia pouco, vai acontecer o que com ele? Ele vai colher pouco. Ele não pode semear 1 litro e querer colher o tanto que você que semeou um saco de 50 litros. Não pode. Isso é injustiça, isso não é certo. A pessoa colhe aquilo que ele semeia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Mas eu já fui liberto, Deus me libertou. Você não vê aí umas pessoas aí, graças a Deus, eu fui liberto, eu posso fazer o que eu quero. Pode mesmo, pode mesmo. Pessoas aí que abandonam a igreja, aí entra aí nessas portas aí que pode fazer tudo. Agora que eu encontrei a liberdade, agora. Encontrou mesmo. Essa liberdade aí, Deus te deu. De você escolher. Ele te livrou. Você pode escolher, mas você vai receber daquilo que você está escolhendo. Olha, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Pega lá. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes
e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Em versículo 13. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Está vendo? Olha o que ele diz no versículo 1. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Agora, não use essa liberdade para dar ocasião aos vossos pensamentos pecaminosos, às vossas vontades da carne. Não use essa liberdade. Por quê? Porque está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 8. Leia lá para nós, quem achar. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem vive pela carne, quem segue as orientações da carne, não pode agradar a Deus. Não tem como. Então, por isso que ele diz lá em Gálatas, olha, Cristo vos libertou. Mas não pense que ele vos libertou para vocês fazerem a vontade da carne. Ele vos libertou para vocês fazerem a vontade de Deus. Nós somos libertos por quê? Nós somos libertos para fazermos a vontade de Deus. Capítulo 8, versículo 14 de Romanos. Leia o que está escrito aí. Leia o versículo 13 e 14. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, olha só. Se vocês viverem de acordo com a carne, sabe o que é viver de acordo com a carne? Ser guiado pelos olhos e pelos desejos naturais. Eu quero fazer isso. Eu acho importante fazer isso. Não, mas eu acho que deve ser assim. Você está sendo guiado pela carne. Está sendo dirigido pela carne. Então, ele está dizendo assim, olha, se você for guiado pela carne, tem um resultado. Você vai morrer. Porque não se pode agradar a... E isso ele está falando aí da morte eterna. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus servindo a carne. Vá, prossiga. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Está vendo? Mas se vocês, pelo Espírito, fizerem morrer as paixões da carne, as vontades carnais, aí então vocês encontrarão vida. Viverão. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos libertos. Fomos libertos. O Senhor nos libertou. Agora, manter essa liberdade depende de você. Deus nos libertou. Deus me libertou, me deu conhecimento daqueles desejos malignos que estavam em mim. Eu não tinha conhecimento dele. E eu era guiado pelo que vinha na minha mente, pelas vontades, pelo que eu via e coisa e tal.
eu vou fazer, eu vou adquirir, eu vou dar meu jeito, coisa. Aí o Senhor me libertou. Agora, dali para cá, eu decido se vou manter essa liberdade ou não. Por isso que ele diz que os filhos são guiados. Porque os que são guiados fizeram morrer as suas paixões carnais. Fizeram morrer a sua natureza humana. Tem que morrer, irmãos. Tem que morrer. Eu acho assim inconcebível para um cristão que a sua boca é pior do que um chiqueiro de porcos. Só coisas imundas, palavras perniciosas, palavras mundanas é que saem da sua boca. Irmãos, se a pessoa que se diz cristã e a boca dela é assim suja, foge dessa pessoa. Porque nela não habita o Espírito de Cristo. Corra dela. Porque tem certas expressões, irmãos, até íntimas, que a gente usava lá no mundo, que é indigno para um cristão pronunciar. Até de intimidade, entre eu e minha esposa. Eu usava, e como você também. Nós que vivemos lá, usamos cada tipo de expressão, que a Bíblia diz que no falar essa expressão nós estamos pecando. Capítulo 5 de Efésios. Elas são incoerentes com a vida de um cristão. E pasmem que eu já ouvi pastores contando cada piada e usando cada expressão chula, baixa, do inferno. Do inferno. Pessoas que têm essas expressões chulas são realmente dignas de dó, porque a boca é imunda, e se a boca é imunda, ela é imunda. Ela é imunda. Por quê? Porque sua mente é imunda. Não é verdade? A mente é imunda. Mas olha ali, olha aquele moço, olha aquele homem ali. E ela já começa a falar aqueles palavreados. Olha aquela mulher ali, mas ela é tão... Já começa a dizer, pode ter nome de crente, pode ter nome de pastor, mas são filhos do inferno. Estão com a boca cheia de coisas do inferno. E não importa o título que você tenha, não importa quanto tempo você ora, não me interessa, você precisa se arrepender e se converter. Porque isto são coisas do inferno. E muitos de nós aqui, que viemos lá do mundo, eu acho que eu não... Numa conversa de 1 hora aí, eu acho que eu não falava 10 palavras normais, só falava gíria. Só gíria. Coisas de lá do mundo mesmo, coisas dali. Mas tem pessoas que elas são baixas, expressões chulas, palavreadas chulas. Foge desse tipo de pessoa. Elas não são convertidas. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos com a nossa liberdade. Com a nossa liberdade. Cristo nos libertou para vivermos em verdade. Por isso que São João disse assim, a verdade vos libertará. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas em Isaías, capítulo 66, versículo 4,
Traz uma palavra ali assim. Pode ler? Isaías 66, o último capítulo, né, de Isaías. Pode ler. Por isso, também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei, e ninguém respondeu. Falei, e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Está vendo? Eles escolheram aquilo que me desagrada. Por isso eles vão pagar. Por isso que Davi disse que ele escolhia aquilo que agradava ao Senhor. É por isso que o versículo que nós lemos no início, hoje diz, Jesus estava orientando aos seus discípulos, assim vocês devem orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A tua, mas pastor, mas meu negócio agora é só igreja, é só Jesus. É isso aí. É só Jesus. Isso se você quiser. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Você não é obrigado a vir à casa de Deus. Só se você quiser agradar a Deus. Mas você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado a ofertar a Deus. Isso são para pessoas que procuram agradar a Deus. Você não é obrigado a entregar os seus dízimos. Isso são para pessoas que procuram agradar a Deus. Você não é obrigado a louvar. Isso são para pessoas que procuram louvar a Deus. Você não é obrigado a viver uma vida pura. Uma vida pura são para pessoas que querem agradar a Deus e serem salvos. Mas você não é obrigado. Você pode viver como você quiser. E vai também para o lugar, não é o que você quer, mas o lugar que já está determinado. Cada ação tem um segmento. Tem uma consequência. Cada ação tem uma consequência. Irmãos, se eu quero ter uma vida abençoada, eu procuro obedecer. Meu Deus, se eu quero ter uma vida abençoada, eu vou orar. Eu vou ler a palavra para obedecê-la. Vou buscar fazer aquilo que a palavra está mandando. Por quê? Porque eu quero ter uma vida abençoada. Quero ter uma casa abençoada, eu vou pôr os preceitos dentro da minha casa, de bênçãos. Porque eu quero ter uma casa abençoada. Agora, eu não posso plantar espinheiro e esperar colher uvas. Tem jeito. Tem como. Eu vou colher espinheiros. Hoje, nós temos o poder da escolha, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Este livre-arbítrio não nos dá o direito de desagradar a Deus, fazer o que nós queremos e sermos salvos. Não. O livre-arbítrio nos dá o direito de fazer o que nós queremos e receber o que está prescrito. Este é o direito do livre-arbítrio. Alguém tem alguma colocação que gostaria de fazer? Você que está nos acompanhando pela internet, pode fazer por escrito, depois eu responderei. Tá bom? Mas o Senhor é o nosso Deus. Meu irmão,
Se você obedece à palavra de Deus, seu destino é ser abençoado. E, meu irmão, se você desobedece à palavra de Deus, o seu destino é o inferno. Tem como? Não tem outro jeito. Por que não tem outro jeito, pastor? Porque está escrito. Se está escrito, tem outro jeito. Se obedece, salvo. Se não obedece, condenado. Não tem jeito. Tem jeito. Nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. O ímpio vai para onde? Para o inferno. Mas os salvos morar com Deus. Salmos capítulo 9, versículo 17, e eu estou encerrando. Diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todos os povos que se esquecem de Deus. Tem como? E esqueci o versículo, não anotei. Mas a Bíblia diz também que todos aqueles que não obedecem ao Evangelho serão lançados no inferno. Palavra dura, difícil, mas verdadeira. Foi o Senhor que disse. Não é uma palavra agradável, mas ela é verdadeira. Meus amados irmãos, como o Senhor disse, eis que está diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção para que vivam. Escolhei andar no caminho dos fiéis. E verão a glória de Deus. Então, olha, não é segundo o que eu penso, não é segundo o que você pensa, é segundo o que está escrito. Ah, pastor, mas você acha que Deus vai julgar todo esse povo no inferno? Não, Ele não vai julgar ninguém no inferno, não vai jogá-los no inferno. As pessoas escolhem para onde vão. Simplesmente Ele deixa cada um seguir o seu caminho. Mas Jesus disse assim, olha, quando eu for erguido, eu vou atrair todos a mim. Está lá. Querem vida eterna? Jesus. Querem ser perdidos? Se afastem de Jesus. Simplesmente, não é? Deus não vai condenar ninguém, não. Nós é que nos condenamos. Nós é que nos abençoamos. Não é verdade? Nós é que nos condenamos, nós é que nos abençoamos, meus queridos. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra essa manhã. Aleluia. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado a ficar mais alerta. Não deixe outros decidirem a sua vida. Porque outros falam, meu marido não quer ir, minha esposa não quer, meu filho não quer ir, minha filha não quer ir. Quem cuida da sua salvação é você próprio. É você que cuida da sua salvação. Nós vamos fazer tudo para ajudar os outros, mas nós não podemos salvar os outros. Eles têm que escolher. Tem que escolher. E não tem desse negócio, não é por causa de fulano, é por causa de ciclano, não é por causa de ninguém, é por causa das escolhas que você fez. Você está onde está hoje, frutos das suas escolhas de ontem. Então saiba escolher, saiba viver
e seja abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos trazer alguém para ser salvo esta noite? Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Como poderá guardar puros, como o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Eu digo, como o ser humano pode guardar puro o seu caminho? Observando, guardando a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Bendito seja Deus. Quer ser abençoado, irmãos? Entrem pelos caminhos da bênção. Eu preguei uma mensagem aqui uma vez, né? Fazendo o caminho para o milagre. Faça o caminho para o milagre chegar na sua vida. E vai chegar. Mas abra o caminho, abra as portas. Abra as portas. Prepare o caminho do milagre e vai acontecer. Senhor nosso Deus, o Senhor é maravilhoso demais. Sua palavra é poderosíssima. Sua palavra é tão maravilhosa. Senhor, meu Deus, ajude os nossos entendimentos. Porque, Senhor, nós temos a tendência, Senhor, de fazer uma coisa e queremos receber outra. Desprezamos a sua palavra. Deixamos de fazer o que lhe agrada, mas ainda assim queremos a bênção daqueles que te agradam. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, o Senhor tenha misericórdia, venha trazer livramento para mentes, para pessoas que estão ouvindo a sua palavra hoje, para pessoas que ainda vão ouvir, Senhor Jesus, essa gravação, para que possam ser abençoadas, para que possam ter as suas vidas mudadas, pela obediência à sagrada palavra. Nos ajude, Senhor, nos ajude, meu Deus. Porque, Senhor, nós queremos mais de Ti. Muito mais, Senhor. E hoje eu vim aqui para Te adorar. Vim aqui para Te louvar, Te bendizer. Hoje vou calar a minha alma, quero ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração está preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de Ti eu quero ser. Maravilhoso! Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais de Ti, Senhor. De Ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero é a Sua unção derramada sobre mim. Eu quero mais. Oh, eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu quero mais. Oh, glória a Deus. O meu corpo é Tua morada. Por favor, fique em casa e não saias mais daqui. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais
unção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é sua tua morada. Por favor, fique em casa e não saias mais daqui. vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Oh, vem pra dentro de mim. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saias mais daqui. Vem Espírito Santo. Vem pra dentro de mim. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saias mais daqui. vem Espírito Santo, Oh, enche a minha vida. Vem pra dentro de mim. Usa meus lábios, usa meus olhos, usa meus ouvidos. Meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa E não saias mais daqui. Deus abençoe a sua vida maravilhosamente, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja louvado, sua vontade seja feita. Deus os abençoe, irmãos, até mais tarde, em nome de Jesus. E tem a cantina lá, passa lá, abençoa.